aqui no Novo Dia. Recebemos o Cláudio Ângelo, ele que é do Observatório do Clima, conversando conosco sobre essas negociações internacionais que vão acontecer aqui na conferência. Cláudio, muito obrigada por nos atender, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol. Estou com zero inveja de você pelo horário que você acordou, mas agora vai ser assim, né? Pois é, Cláudio. Vai ser assim, todo mundo, né? Nessa cobertura intensa aqui em Belém. O Cláudio, inclusive, está em Belém, vai também acompanhar bem de perto tudo que será discutido por aqui, Cláudio. Mas já queria a tua percepção com relação à cúpula dos chefes de Estado. A gente está num espaço que ainda é muito restrito, tanto que agora apenas jornalistas estão circulando por aqui. Por isso que o Cláudio não pôde estar presente aqui conosco, mas estávamos falando desde o início da nossa cobertura que essa conversa entre os chefes de Estado é justamente para dar o tom das negociações que vão acontecer na próxima segunda-feira. Qual tende a ser o tom dessas negociações, Cláudio? Olha, Carol, é um tom que vai ser necessariamente um tanto quanto tenso por causa do momento geopolítico que a gente vive no mundo, né? A gente tem um mundo no qual a ação climática está bastante prejudicada por conta de tudo que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, o maior emissor histórico de gás de efeito estufa do mundo, por conta de tudo que a gente viu no ano passado, quando os países em desenvolvimento se sentiram traídos por conta de uma meta de financiamento climático que eles enxergam como, não só eles enxergam como de fato, altamente insuficiente. Então, a cúpula de líderes ela vai ter a missão primordial de desanuviar o ambiente. Então, os líderes, 57 líderes que vão falar em Belém, daqui a pouco, né, começa a cúpula aí no Parque da Cidade, eles têm essa tarefa de limpar a barra politicamente e dar esse impulso para os negociadores que vão se reunir aí a partir de segunda-feira. A gente espera que esse impulso aconteça de um jeito muito importante, especialmente sobre o tema que é o grande elefante na sala da COP30. Qual vai ser a resposta que os países vão dar ao fato de que as metas que estão colocadas na mesa são altamente insuficientes para limitar o aquecimento global em 1,5 graus, como preconiza o Acordo de Paris. Quer dizer, o que os líderes mundiais vão fazer a esse respeito? É um tema que não está na agenda formal de negociações, mas que, por outro lado, é a coisa mais importante que a COP vai precisar entregar. Pois é, Cláudio, eu não estou sentindo muito otimismo aqui da tua parte com relação à conferência. Então, quero também te ouvir com relação ao que podemos esperar, então, de resultado dessas conversas e, principalmente, do papel do Brasil em tudo isso. O Brasil está na presidência da COP30, está norteando, portanto, essas negociações. E quando a gente vai para uma mesa, a gente cobra do coleguinha, mas no mundo ideal, a gente também mostra o nosso resultado, o que a gente tem feito. O que o Brasil tem feito? Como é que o Brasil senta nessa mesa de negociações? Carol, são dois Brasis, né? A gente tem, por um lado, um Brasil que tem muita coisa para mostrar. O país, no ano passado, em 2024, reduziu suas emissões líquidas de gás de efeito estufa em 22%. Nenhum outro país do mundo fez nada parecido nesse intervalo de um ano. O Brasil fez isso graças às políticas bem-sucedidas de redução de desmatamento que vêm sendo implementadas pela equipe da ministra Marina Silva. O Brasil também reduziu o desmatamento em 2025. Então, nos últimos 3 anos, nesse período de mandato aí do presidente Lula, os dados do INPE acabaram de sair na semana passada, a gente teve, nesse intervalo, uma redução de 50% do desmatamento. Não é suficiente ainda para nos fazer cumprir a meta de 2025 e a meta de 2030, mas nos coloca num bom caminho. Então, essa é a parte boa. A parte ruim é que a gente tem que conviver também com um país que está muito empenhado em fazer uma forte expansão da sua produção de petróleo. A gente teve, há menos de 20 dias do início da COP, o licenciamento pelo IBAMA da exploração, né, perfuração de poços exploratórios
na bacia da Foz do Amazonas. O Brasil quer sair da 8ª posição entre os maiores produtores de petróleo do mundo para a 4ª posição em 2030. Isso não é compatível com um mundo no qual o aquecimento global é mantido em 1,5 graus. A gente não pode ter expansão nova de produção de hidrocarbonetos em nenhum lugar do planeta mais, se a gente quiser realmente limitar o aquecimento da Terra nesse patamar. E a alternativa a não limitar o aquecimento da Terra nesse patamar é ter coisas como a gente viu em 2024, as grandes enchentes no Rio Grande do Sul, a seca no país inteiro e mais um período de incêndios recordes na Amazônia. Então, esse é um mundo que a gente precisa evitar e, para isso, a gente precisa começar a falar sério sobre combustíveis fósseis. Então, a gente espera que o presidente Lula, apesar dessas contradições do país, consiga propor na cúpula de líderes algum processo para que o mundo comece a implementar a decisão que foi tomada lá atrás, em Dubai, em 2023, de começar a eliminar gradualmente os combustíveis fósseis dos sistemas energéticos. A gente tomou a decisão de fazer uma transição justa, ordenada e equitativa para longe dos combustíveis fósseis, mas esses critérios de justiça, ordem e equidade nunca foram definidos. Eles precisam ser definidos para que a gente possa finalmente ter um calendário consensuado para essa saída. Evidentemente, quem tem que começar a fazer essa transição são os países desenvolvidos, que são os maiores expansores da produção de óleo e gás no mundo, mas todos os países vão precisar fazer isso. A gente vai precisar arrumar substitutos para a renda do petróleo no mundo inteiro muito mais rápido do que alguns líderes gostariam de fazer. Não tem ninguém ainda, poucos países estão falando sério sobre essa transição energética. O exemplo mais claro é a Colômbia, que já se comprometeu a fazer a parar essa expansão. O Reino Unido deu alguns passos nesse sentido, mas todos os outros grandes produtores de óleo, gás e carvão estão achando que essa festa não vai acabar nunca. Só que se essa festa dos combustíveis fósseis não acabar, quem acaba vai ser a festa da humanidade. Então a gente não pode fazer isso, e esse momento da cúpula de líderes em Belém, que começa daqui a pouco, vai ser fundamental para que esse recado político seja dado. Precisamos fazer alguma coisa sobre isso, e essa COP é o momento de iniciar esse processo. Cláudio, para a gente encerrar, essa COP, então, é um divisor de águas? Essa COP deve ser um divisor de águas. Mas para que ela seja um divisor de águas, a presidência brasileira vai ter que fazer dela um divisor de águas. Então, a gente vai precisar que o Lula de 2022, que é aquele grande líder climático do sul global, aplaudidíssimo no Egito, quando ele propôs o Brasil como sede da COP, volte a se manifestar hoje e amanhã em Belém. Cláudio, estamos aqui trazendo expectativas com relação à conferência com você. Mais uma vez, muito obrigada por essa conversa. Espero muito retomar esse contato quando chegarmos aos últimos dias das discussões por aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Bom dia. Obrigado, bom trabalho para você.